cartão de débito e cartão de crédito em até 4 vezes. Siga-nos no Instagram, Capitu Moda Mulher, Loja Capitu, WhatsApp 99293-2028. Capitu Moda Feminina, na Avenida Venâncio Flores, do lado da Quianda Calçados, no centro de Aracruz. O que não pode faltar em festa é a alegria. E se o ambiente estiver decorado, a alegria é completa. Na Já Festa, sua festa é completa. Ampla linha de artigos de decoração de festas para venda ou locação. Vários temas infantis e adultos e pegue monte. Arranjos de balões personalizados, descartáveis, confeitaria, embalagens, higienização e limpeza. E na Já Festa do Centro, artesanatos, armarinhos, aviamentos, miçangas, pincéis, tintas, decoração e presentes. Em Aracruz, Centro e Vila Nova. E em Linhares e Teixeira de Freitas. 27 999 35 38 78. A Igreja Batista Missão e Vida convida você e sua família para participar das nossas reuniões todas as terças-feiras, culto da Vitória às 19h30. Venha, Deus tem uma bênção na sua vida. Igreja Batista Missão e Vida, Rua Colina, número 83, bairro Bela Vista, atrás do Corpo de Bombeiros. Presentear alguém especial? Então sua melhor opção é a Beauty Cosméticos. Na Beauty Cosméticos você encontra os melhores perfumes do mundo, hidratantes, maquiagens, lindos kits e muito mais. Não sabe com que presentear? Utilize então um cartão presente Beauty Cosméticos e tenha certeza de agradar sempre. Beauty Cosméticos, onde você encontra as melhores fragrâncias do mundo. Shopping Oriundi, aberto de segunda a sábado das 9 às 21 horas. Telefone 3256-4408. Beauty Cosméticos. Mais. Rádio Mais FM. Agora, Bate-Papo 98, com o apresentador Vando de Souza. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Agora são 9 horas e 21 minutos. Hoje é dia de Bate-Papo 98. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado Marcos Modenese Vicente. Ele que é advogado daqui de Aracruz e região. E a gente vai então aqui bater um papo com ele, responder algumas perguntas sobre empreendedorismo e outros assuntos. Bom dia, doutor Marcos Modenese Vicente. Bem-vindo aos estúdios da Rádio Mais FM. Bom dia, Vando. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Uma alegria estar nesta manhã chuvosa em Aracruz, podendo participar deste programa que possui muitos ouvintes, jovens, famílias. E é uma alegria poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco do empreendedorismo, principalmente no campo jurídico. Bacana. Vamos começar então aqui para os ouvintes conhecerem um pouco. Quem é Dr. Marcos Modenese Vicente? Bom, eu sou um jovem advogado, tenho 17 anos de advocacia, mas me considero jovem, tenho 39 anos de idade, sou casado, pai de 3 filhos, residente de Aracruz, morador de Aracruz há 10 anos, exerço a advocacia por vocação e por amor, tenho uma história já na advocacia empresarial, possuo um escritório na cidade de Aracruz e em Vitória, e sou um amante do Brasil, acredito no Brasil e acredito no empreendedorismo como uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico. Então, já falando em empreendedorismo, vou começar aqui com a primeira pergunta. O que o motivou a se tornar empreendedor? Pode contar um pouco sobre sua trajetória, o que inspirou a iniciar seu próprio negócio? Então, Vando, eu, por acreditar que o empreendedorismo seria a ferramenta de me fazer desenvolver, de me fazer ter uma condição social e econômica melhor, eu passei a acreditar que eu deveria montar o meu próprio negócio. Iniciei um escritório de advocacia como associado, num escritório em Vitória, ainda na época que eu era estagiário. Permaneci neste escritório por 8 anos como associado e depois montei o escritório aqui em Aracruz inicialmente e posteriormente abrimos uma filial em Vitória. Então eu acredito que nós, enquanto jovens, inquietos que somos, devemos sempre pensar em nos desenvolver. E foi nesse sentido que eu imaginei criar um escritório de advocacia que pudesse ter um atendimento full service, que são várias áreas do direito, e juntar no mesmo escritório vários especialistas.
Bacana, doutor. E quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou aí no início da sua jornada como empreendedor? E como superou esses obstáculos? Bom, o início de toda a carreira, de toda a profissão, ela é muito difícil e desafiadora, porque você precisa ser conhecido no mercado. E a advocacia é uma relação de confiança. Então, o advogado, você só vai, assim como o médico, se você confiar nele. Então, ter o primeiro cliente é o maior desafio. O segundo, ele já pode ser fruto do primeiro, que a advocacia, por ser a relação de confiança, você passa a utilizar os seus próprios clientes como seu garoto propaganda. E a forma de você conseguir vencer é muita dedicação, trabalho árduo e ter responsabilidade. Você tem que ter um compromisso com o seu cliente. Quais características você considera essenciais para quem deseja empreender com sucesso? Existe alguma habilidade ou mentalidade que você considera indispensável? Bom, eu acredito que o principal motivo que o empreendedor pode ter para buscar o seu próprio negócio seja nós termos uma conexão com pessoas. Então, acho que uma grande maneira da pessoa iniciar um negócio é ela saber se conectar com pessoas. Eu digo sempre que o jovem, o adolescente hoje, ele precisa entender que a principal ferramenta que ele vai ter, além do seu conhecimento técnico, além dos seus estudos, é saber se conectar com pessoas, é fazer network, é ter relacionamento, é ter credibilidade. Eu acho que esses são pontos primordiais e que atualmente, por conta da tecnologia, nós estamos nos afastando das pessoas e passando muito mais a viver em um ambiente virtual do que num ambiente pessoal. Mas o relacionamento pessoal ele é importantíssimo em qualquer profissão. Qual foi o papel de inovação no seu negócio? Você acredita que inovar é um diferencial essencial para o crescimento de uma empresa? Sim, com certeza. A inovação ela é necessária para que você possa galgar novos desafios, novos sonhos, abrir o seu negócio para novas oportunidades. E cada um dentro da sua realidade tem que buscar uma inovação. No nosso escritório, por exemplo, a época que nós iniciamos aqui em Aracruz, a inovação era ter um programa de gestão de escritório. Na época foi um dos primeiros, ou o primeiro da região. Era uma ferramenta muito utilizada para controlar os processos dos clientes. E isso facilitava tanto para o escritório na sua gestão, quanto para o cliente receber as informações referentes aos andamentos processuais. Então esse é um exemplo de inovação à época que nós fizemos. E cada um dentro do seu negócio tem que pensar todo dia como eu faço para me reinventar, para inovar e para poder continuar a crescer. Porque penso eu que quando pararmos de pensar nisso, já estaremos retrocedendo. Como você enxerga aí o mercado de empreendedorismo no Brasil? Quais oportunidades e desafios você observa no cenário atual? Então, empreender no Brasil é desafiador, mas não vou aqui fazer clichê referente ao empreendedorismo e dos seus desafios. O fato é que a legislação tributária brasileira atualmente dificulta muito para o empreendedor, para o empresário. Nós precisaríamos de ter uma legislação mais enxuta, mais clara, com maior segurança jurídica, para que o empreendedor, o empresário, aquele que queira ter o seu negócio, possa ter clareza naquilo que é as suas obrigações tributárias. Principalmente, eu acho que esse é um grande desafio que se tem. Agora aqui uma curiosidade, como você equilibra aí a vida pessoal e a profissional sendo empreendedor? Quais dicas você daria para quem está começando e deseja manter esse equilíbrio? Bom, Wanda, eu acho que o primeiro ponto que nós precisamos é dedicar ao nosso negócio. Eu acho que a profissão
é a ferramenta mais importante que nós temos. Então nós temos que nos dedicar ao negócio e equilibrar com a nossa família, com os nossos momentos de lazer, principalmente com atividades físicas. Então eu falo sempre que o meu dia começa somente depois que eu faço uma atividade física. Então uma forma de equilíbrio para manter a rigidez mental, né, para manter a nossa cabeça bem, a nossa cabeça sempre alegre, um alto astral, que eu acho que isso é importante na nossa vida, é fazer uma atividade física diária, seja uma caminhada, uma corrida, uma musculação, é você ter o seu corpo em movimento. Eu acho que esse é um ponto de equilíbrio para que possamos enfrentar aí 10, 12 horas diárias de trabalho. E qual a importância do network para o sucesso de um negócio? Bom, o network está ligado ao relacionamento, que por sua vez está ligado à conexão com pessoas, como eu falei há uns minutos atrás, Wanda. Acredito muito no network como uma ferramenta, porque tudo no mundo se conecta. Então, conectar as pessoas e conectar os negócios se torna a oportunidade de você se desenvolver e desenvolver o seu negócio. Então, o network é uma ferramenta de desenvolvimento do seu negócio, em resumo. E você tem alguma história de parcerias ou conexões que foram fundamentais para a sua trajetória, doutor? Sim, claro. Dentro da advocacia, um dos meus maiores parceiros, eles são advogados. Porque na advocacia nós não temos concorrente. Eu não enxergo um advogado como um concorrente meu. Enxergo como um colega de profissão. E na advocacia ela é nichada e cada um tem a sua especialidade. Ninguém é especialista em tudo. O direito é muito amplo. E com isso, os nossos hoje maiores clientes são frutos da indicação de outros colegas advogados. Como outros advogados recebem também indicação minha. Então, uma parceria que você pode fazer com o seu próprio com seus próprios colegas de profissão, podem tornar o seu negócio maior, tornar o seu negócio mais rentável. E isso não é só na advocacia. Isso você pode aplicar em todo negócio. Um exemplo, Aracruz é uma cidade pujante na indústria. Então, se você tem, por exemplo, uma casa de peças de aluguel de máquinas e equipamentos para a indústria, você pode ter uma parceria com uma pessoa, com uma empresa de outro segmento, que também presta serviço para a indústria e vocês juntos podem vender um serviço, por exemplo, aluguel de equipamentos e máquinas que você não tem, você pode utilizar de um parceiro. Eu acredito que essas coisas são saudáveis e fortalece também o empreendedorismo na nossa cidade. Falamos de sucesso, agora a gente vai falar o seguinte: como você lida com fracasso no empreendedorismo? Algum erro ou experiência difícil que trouxe aprendizados importantes? Então, o que ocorre? Todo mundo que vai empreender, ele tem um risco do negócio dar certo, como tem um risco de dar errado. É como uma decisão, ela tem dois caminhos, né? Você sempre ou vai ganhar ou você vai perder. No empreendedorismo, o empatar ele não existe. Então, qual é a ferramenta que nós temos que ter? Sempre o pensamento positivo, Wando, acreditar no nosso negócio. Primeira coisa que nós temos que fazer, trabalhar bem a parte comercial. Todo negócio, ele nasce com o comercial. Então, se você tem um escritório de advocacia, você tem que fazer bem o comercial. Se você tem um escritório de contabilidade, você tem que fazer bem o comercial. Se você tem a rádio, você tem que ter bem o comercial, uma empresa, porque você tendo um comercial estruturado, é onde você vai ter o faturamento do seu negócio. E o empreendedorismo é isso. Se você quiser montar um churrasquinho na esquina, você tem que pensar como eu vou fazer para vender esse churrasquinho e cada vez vender mais. Então, se você montar só o churrasquinho, mas não tiver uma bebida, se você não tiver um suco, um refrigerante, uma água, e ali você pode fornecer depois um docinho, você vai empreendendo e imaginando como eu consigo agregar valor ao meu negócio. Então, eu acredito que essas são ferramentas. E pontos negativos, sempre o empreendedorismo, por correr risco, ele tem a oportunidade de um negócio dar errado, mas ele tem que continuar a acreditar naquilo que ele se propôs a fazer. Porque se você não acreditar no seu negócio, não tem quem vai acreditar para você. Então, eu desde o primeiro dia que eu me tornei advogado, eu sempre acreditei no meu negócio e sempre acreditei que eu iniciaria minha advocacia aqui em Aracruz, ainda na época da faculdade, quando eu estudei em Vitória, eu sempre dizia aos meus amigos, e eles riam, você vai voltar para o interior, você vai? Eu falei, vou porque a cidade é Aracruz. Sempre falei isso, então sempre acreditei nisso. E daqui nós partimos para 10 estados, hoje estamos operando em 10 estados e em todas as cidades do Espírito Santo.
Então isso é fruto, obviamente, de uma mente que pensa em prosperar, uma mente que acredita que vai dar certo, ainda que tenhamos dificuldades como todo mundo tem. Bacana. Então, quais dicas o doutor daria aí para alguém que está pensando em começar seu próprio negócio? Bom, a primeira dica é ter dedicação. Segunda, responsabilidade. Se você assumir um compromisso, você tem que cumprir o seu compromisso. Acredito que você ter na sua cabeça fé e acreditar que vai dar certo são pontos assim que nos movem, e eu acho que isso é a primeira questão, o ponto número 1 de qualquer negócio. Depois é estudar o seu negócio, estudar o que você vai criar, estudar o mercado, estudar como você vai fazer para vender, porque vender, como eu disse, é muito importante. Sem as vendas você não consegue manter nenhum negócio em pé, porque é ali que vem o fruto, ali que vem o dinheiro para você conseguir executar o seu negócio. Então acredito que nós temos que mesclar esses pontos que são pontos primordiais para você tocar qualquer negócio. E também se fazer gestão, né, doutor? Gestão gestão é acompanhar, é saber quanto entra, quanto sai, qual a sua despesa, é cortar despesa todo dia. Isso é cortar despesa, é igual cortar o cabelo. Você tem que sempre estar buscando diminuir, porque a despesa é onde corrói o seu lucro. Então você tem que sempre pensar nisso enquanto empreendedor. E dedicar, trabalhar, esquecer as críticas. Acho que a pessoa, quando vai empreender, ela não pode estar suscetível a se abalar por críticas, porque você vai ser criticado, você vai ser colocado em xeque, mas se você acredita em você, se você tem um propósito, você deve seguir firme nesse propósito e nenhuma crítica o abalará, e você seguirá o seu caminho, e em breve aqueles que te criticaram verão o resultado do seu trabalho e certamente irão te aplaudir. Vamos falar agora um pouco, doutor, sobre a área jurídica. Como a legislação brasileira ela impacta o empreendedorismo no país? Você acredita que o sistema jurídico facilita ou dificulta a criação de novos negócios? Bom, atualmente eu acredito que dificulta a criação de novos negócios. A legislação ela precisa de ser atualizada. O mundo hoje é um mundo disruptivo, é um mundo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, a notícia ela chega muito rápido e a legislação ela não acompanha a velocidade com que as relações se atualizam. Então ela precisa de forma urgente imaginar novas legislações onde você tira as amarras que o Estado tem, que o município tem, a burocracia. Você precisa de dar liberdade, ao empreendedor para ele montar o seu negócio. Ele tem que ser visto como um parceiro do Estado, do município e da União, porque é dali que virão os impostos para custear toda a nossa estrutura administrativa e é dali que virá o maior desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável, porque é do empreendedorismo que nasce toda a nossa fonte de renda que pode durar a vida inteira enquanto você tiver o seu negócio, e não aquelas benesses que o Estado dá, que são provisórias e depois acaba e você não tem, né, do que viver. E quais são os principais aspectos legais que todo empreendedor deve conhecer antes de abrir uma empresa? Existem erros comuns que novos empreendedores cometem do ponto de vista jurídico? Então, sim, errar é suscetível do ser humano. Montar um novo negócio também vai trazer novas experiências, então certamente vai errar. Nós erramos, né? Eu, enquanto advogado, erro também. Acho que isso faz parte do processo de amadurecimento. Mas conhecer o negócio que você vai montar, tomar uma orientação das questões contábeis e das questões jurídicas é importante para que o seu negócio nasça legalizado, para que o seu negócio não nasça faltando suporte e que isso possa lá na frente prejudicar a sua própria atividade. Então, acho que conhecer o seu negócio e conhecer a legislação é importante, e para isso deve-se buscar profissionais que buscam essa orientação. No empreendedorismo, inclusive, nós temos na cidade algumas entidades que prestam serviço de maneira gratuita para fomentar, para criar novos negócios com orientações. O Sebrae
é uma entidade que presta esse tipo de serviço com várias orientações, inclusive para montar um plano de negócio, que é muito importante. Como a complexidade tributária no Brasil afeta os pequenos e médios empreendedores? E o que o doutor acha que poderia ser melhorado nesse aspecto? Então, a questão tributária brasileira é muito complexa. Ela precisa de uma atualização urgente. Se você vende serviço, o imposto é um. Se você vende mercadoria, você vai ter ICMS. Se você vende serviço, vai pagar ISS. Depois você vai para os impostos federais, você vai pagar 4, 5 impostos. Então, você precisa de unificar, precisa de dar condições da pessoa empreender e dar condições dentro da realidade de cada tamanho de negócio, de cada especificidade de negócio. Por exemplo, pessoa que tem um churrasquinho, que tem um negócio menor, um bar, uma quitanga de bairro, ela tem que ter um tratamento, ela tem que ter um benefício do governo com uma isenção tributária ou uma taxa, né, tributária menor, impostos menores, para que ela possa se desenvolver. E outras empresas, outros negócios devem ter dentro daquela realidade novas condições de devolver ao Estado aquilo que lhe é de direito na forma de imposto. Vamos aqui te fazer a última pergunta, doutor. Como o doutor enxerga aí o papel dos advogados especializados no apoio ao empreendedorismo e quais áreas do direito empresarial são mais relevantes para o empreendedor iniciante? Bom, o papel do advogado ele é de orientação. Acho que o advogado ele deve conhecer o negócio do seu cliente e orientar para que ele tenha a maior possibilidade de conformidade possível. Se ele não conseguir ficar 100% conforme, pelo menos que ele conheça o seu risco. Porque conhecendo o seu risco, ele vai saber precificar o seu negócio. E lá na frente ele não vai ser surpresado, não vai ter uma surpresa se aparecer uma dívida, um passivo para ele pagar por uma falta de orientação. Então, nesse ponto, eu acredito que seja muito importante essa orientação do advogado. E dentro do direito, né, dentro da advocacia, existem várias áreas e aí você tem que buscar pela afinidade do seu negócio. Qualquer negócio que você for montar que tenha empregado, você vai ter que ter um profissional da área do direito do trabalho, para poder dar orientações referentes às relações trabalhistas. Se você tem uma empresa que vai fomentar muitos negócios comerciais, talvez você vai ter que ter um advogado na área do direito empresarial comercial para que possa olhar contratos, revisar contratos. Então isso vai depender muito de onde você pensa em empreender e atuar. Eu quero que deixe uma dica, então, aqui para a gente poder finalizar uma mensagem aqui sobre empreendedorismo, né, para os nossos ouvintes que estão ligadinhos aqui na nossa programação. Bom, Vando, eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes daqui dessa manhã um recado muito importante. Acredite em você, pense sempre grande, trabalhe e confie, se dedica, estude muito, se prepare. O estudo é a única ferramenta e o único vetor que vai fazer você sair da onde você está hoje e chegar aonde você tem condições de chegar. A única forma de um desenvolvimento social e econômico é através do estudo. É uma coisa que ninguém vai te tirar. Então, estude muito, se dedique, acredite em você e vá empreender. Aqui em Aracruz, onde fica o escritório de vocês? Então, nós temos um escritório aqui que fica no Shopping Oriundi, no Centro Empresarial do Shopping Oriundi, e lá em Vitória fica na Enseada do Suá. Então, tá bom. Doutor Marcos Modenésio Vicente, gostaria muito de agradecer aqui sua presença, tá? Se pudesse, a gente ficaria aqui mais 1 hora batendo papo, que é um assunto muito interessante, né, sobre empreendedorismo. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Nos colocamos à disposição para voltar aqui mais vezes. Eu que agradeço o convite, Vando, gostaria de parabenizar pela sua iniciativa, achei o tema muito interessante, gostaria de parabenizar também a Rádio Mais pelo belo serviço que ela faz na nossa comunidade, trazendo informações atualizadas e seguras sobre notícias de Aracruz, região e do nosso Brasil. Gostaria de desejar a todos um ótimo dia e que Deus nos abençoe.
Esse foi o Bate-Papo 98 dessa terça-feira. Eu conversei com o advogado Dr. Marcos Modenese Vicente. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na sexta-feira na nossa próxima edição. A todos vocês, até daqui a pouco com o Repórter 98. Até mais. Você ouviu Bate-Papo 98 com Vando de Souza. Reveja o Bate-Papo 98 no canal da Rádio Mais FM no YouTube. @Mais98FM Oficial.